Olá, meu nome é Manuel Porfírio e eu pretendo apresentar para vocês a área de geotecnia. Eu vou tentar fazer isso respondendo a esta pergunta: o que é engenharia geotécnica? Esses slides, eles fazem parte de uma apresentação que eu fiz em uma outra universidade sobre esse tema, e aí eu peço desculpa para vocês, porque algumas vezes haverá slides em português, algumas vezes em inglês e algumas vezes misturado. Mas eu acho que dá para a gente entender, ok? Vou começar me apresentando. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não podemos fazer isso de modo presencial, mas meu nome é Manuel Porfírio Cordão Neto. Vocês podem encontrar informações sobre mim no site do departamento ou no site da pós-graduação. Eu tenho graduação em Engenharia Civil e Computação, tenho mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília em Geotecnia. Eu já fiz 2 estágios de pós-doutoramento, um deles na Universidade de Strathclyde e o outro na Universidade de Edimburgo. Eu tenho já 20 anos de magistério superior. Eu comecei a dar aula em 2001 no curso de computação de uma universidade privada e depois migrei aqui em 2005 para a Universidade de Brasília. Eu sou pesquisador do CNPq atualmente, o que está relacionado com as pesquisas que eu realizo. Eu tenho trabalhos, a maioria dos meus trabalhos são na área de modelagem computacional aplicada à geotecnia, mas eu também trabalho com a parte de laboratório de geotecnia. Eu oriento trabalhos de graduação, de mestrado e de doutorado. E será um prazer encontrar vocês novamente em Geotecnia 2, eu sou professor de Geotecnia 2, e também vir a trabalhar com vocês no futuro, fazendo trabalhos de iniciação científica ou projetos finais de graduação. Nesse slide, o que eu pretendo é apresentar para vocês o que é engenharia geotécnica. Então, eu busquei aqui no lugar mais óbvio que nós temos, que é o Wikipedia, o que é engenharia geotécnica. Engenharia geotécnica é o ramo da engenharia que estuda o comportamento dos materiais terrosos. Os materiais terrosos mais conhecidos por nós são os solos e as rochas. Então, dentro da geotecnia, nós temos 2 disciplinas chamadas mecânica dos solos e mecânica das rochas. Essa mecânica dos solos é vista em geotecnia 1 e 2, por vocês, e a mecânica das rochas é vista uma parte em geotecnia 1, é metade do curso de geotecnia 1, e posteriormente numa disciplina optativa conhecida como mecânica das rochas, que vocês podem cursar se tiverem interesse, mas eu recomendo. Além dos solos e das rochas, nós estudamos diversos outros materiais granulares, dos quais o resíduo urbano também entra no campo de estudo da geotecnia. Nós temos ainda mais um material que hoje ganhou uma importância muito grande, é um resíduo, na verdade nós chamamos ele de rejeito, que é o rejeito da mineração. E o motivo, mineração, e o motivo são os grandes acidentes que nós tivemos nos anos de 2015 e 2019 aqui no Brasil. Por causa disso, a geotecnia hoje, a engenharia geotécnica hoje, é talvez o ramo da engenharia que mais oferece vagas de emprego para vocês. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns problemas que nós tentamos entender na geotecnia. O primeiro deles, e talvez o mais conhecido de todos, é o problema de escorregamentos de taludes ou de encostas. Por que eles são tão importantes? Os escorregamentos eles são fenômenos naturais que às vezes são produzidos pelo homem. Vou repetir, eles são processos naturais. Mesmo que você esteja numa área não habitada, é possível que no longo prazo ocorram escorregamentos. O que o homem faz com as suas intervenções é que às vezes acelera esse processo ou até mesmo induz esse processo. E qual é o problema disso? O problema disso é que às vezes nós temos infraestrutura. Então, por exemplo, aqui nessa figura do professor Enio, que eu retirei de um livro do professor Enio, nós temos aqui um acidente, um escorregamento
né, em que a gente tem o escorregamento interceptando a infraestrutura. Mas, além disso, nós podemos também ter, né, isto aqui por si só já é muito grave, né, porque gera danos financeiros, né, gera transtornos para a população, mas em alguns casos nós podemos ter mortes. É muito comum que hajam habitações próximas de regiões de risco de escorregamento, e aí, quando ocorre esse escorregamento, você acaba tendo mortes da população civil. Aqui é um outro exemplo, né? Este exemplo aqui seriam exemplos de escorregamentos em solos ou em materiais predominantemente de solos, mas em alguns casos nós também temos os mesmos tipos de problema com rochas. E as rochas, elas têm uma dificuldade porque o mecanismo de ruptura delas depende do que nós conhecemos como rede de fraturas. Isso aqui é um problema muito, muito difícil e complexo, que envolve não só o engenheiro geotécnico, como também o geólogo. Complementando aquela ideia que eu tinha falado para vocês, né, sobre os problemas que nós temos, sobre os materiais que nós temos, aqui você pode ver, né, você pode visualizar. Então, aqui vocês podem visualizar o problema de disposição de resíduos. Okay? O problema mais comum e que é de interesse de muitos alunos da engenharia ambiental é exatamente o problema de disposição de resíduos urbanos, né? Então, aqui nós temos um aterro sanitário, em que esses resíduos são dispostos de maneira que não produzirão tanto impacto, tá certo? Como quando eles são dispostos, por exemplo, em lixões, ok? Só que nós temos outros tipos de resíduos, né? Nós temos os resíduos, por exemplo, hospitalares, né, que precisam de um tratamento especial, mas também nós temos outro tipo de resíduo, que aqui no Brasil ainda não é um grande problema, mas pode vir a ser, que são os resíduos nucleares. Tá? Durante um dos meus pós-doutoramentos, eu trabalhei com um grupo que estudava esse problema, né? E aqui nós temos, por exemplo, né, a disposição de resíduos nucleares é bem diferente da disposição dos resíduos sólidos, ok? Isso é um assunto muito interessante e que, por causa do impacto que ele tem na sociedade, cada vez mais nos interessa. Uma das coisas que eu gostaria de explicar para vocês é que a geotecnia da UNB, okay, da universidade que vocês estudam, é uma das melhores do Brasil e do mundo. Nós temos destaque internacional, com professores recebendo prêmios semelhantes aos prêmios, aos maiores prêmios da ciência. E por que a geotecnia do Brasil de Brasília, desculpa, por que a geotecnia de Brasília é tão boa? Por que nós temos tanto destaque? Além da capacidade técnica do nosso corpo, tem outro fator bem interessante, é que o solo de Brasília é um dos piores solos do mundo. Às vezes, quando eu apresento alguns resultados em conferências, né, por exemplo, um dia eu apresentei que a porosidade do solo de Brasília era 60%. Okay? O que significa isso? Que se você pegar, né, um cubo de 1 metro cúbico, ok? 600 litros são de vazio, não estão preenchidos com partículas sólidas. Quando eu apresentei esse resultado, uma das pessoas da apresentação achou que eu tinha digitado errado. Então, o solo da gente é muito poroso, é muito ruim. E isso aqui, pessoal, foi a primeira obra que eu realizei em Brasília, né? Eu ainda era engenheiro, não tinha nem mestrado nessa época, e foi uma obra muito desafiadora. Por quê? Porque isso aqui é um hospital, ok? E por aqui passava uma adutora, tá certo? E, como eu falei para vocês, né, o solo de Brasília é muito ruim, muito problemático, e isso nos leva à necessidade de estudá-lo, tá certo? De maneira exaustiva. Então, associado a isto, ao fato do solo de Brasília ser muito ruim, né, nós temos um outro problema em Brasília, que é as limitações ambientais para coleta de material a ser utilizado em aterros. Nós temos em Brasília um cinturão verde,
Então, nós não temos disponibilidade de jazidas de material. Então, por exemplo, quando a EPTG estava sendo construída, foi necessário utilizar um material nos aterros que não era o melhor. Na época, eu e um dos meus alunos de doutorado estudamos esse material. E por que nós estudamos esse material? Para tentar entender o seu comportamento e verificar o que dava para ser feito ou não, né, com este material. Agora, pessoal, eu vou tentar responder para vocês uma pergunta que é bem interessante, é o que é solo. E aí, o primeiro slide que eu vou colocar para vocês é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Eu nunca coloquei a foto da minha mãe aqui, mas eu sempre digo para as pessoas que a definição de solo é relativa, né? Aqui eu coloquei alguns profissionais, mas eu vou conversar pela minha mãe, né? Ela já é falecida, então ela não vai reclamar aqui de eu estar citando ela aqui. Mas quando eu era criança, se eu falasse para minha mãe sobre solo e perguntasse para ela, mãe, o que é solo? Ela ia dizer, menino, deixa de besteira. Solo é esse negócio que você traz no seu chinelo quando você entra dentro de casa e suja a casa, né? Então, assim, o que é solo? Para minha mãe, solo era sujeira, tá certo? E aí vamos começar da esquerda para a direita aqui. O que é solo para o agrônomo? Tá? Solo para o agrônomo é o material em que ele pode arar a terra, que ele pode, né, que pode plantar coisas, em que coisas nascem. Se você mudar a pergunta para um geólogo, que são os nossos co-irmãos aí no estudo dos materiais terrosos e rochosos, ele vai dizer para você que solo é o material resultante do processo de intemperismo, o que para a gente diz muito pouco. E olha que interessante, né? Apesar do curso aqui ser de engenharia ambiental, eu coloquei aqui engenheiro civil, porque especificamente o engenheiro civil tem uma definição que eu acho cômica, tá certo? Que é a definição que tem lá no DENIT, tá? Que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que eles usam para poder fazer o pagamento, né? Então, o que é solo para o engenheiro civil lá do DENIT? Para o engenheiro civil do DENIT, solo é o material que pode ser escavado, ou seja, que você pode remover sem uso de explosivo. Olha que interessante, né? Então, solo para ele tem a ver com se é caro ou barato realizar o pagamento, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês o que é solo, não se preocupem, mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês: o que é solo para o engenheiro ambiental? Tá certo? Vocês vão ter que fazer uma apresentação para a coordenadora do curso sobre a aula de hoje e eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta no relatório que vocês vão entregar para ela. O que é solo para o engenheiro ambiental? Ok? Para a gente, né, quando eu estiver falando para vocês sobre Geotecnia 2, né, quando eu estiver lá em Geotecnia 2 dando aula para vocês, e eu sou o professor de Geotecnia 2 do curso de Engenharia Ambiental, a gente vai usar essa definição aqui. É um meio multifásico, por quê? Porque no solo, nós temos partículas sólidas, nós temos água, nós temos ar, às vezes outros líquidos. Então, por isso que ele é um meio multifásico, né? Nós temos a fase sólida, líquida e gasosa. Ele é deformável, ou seja, quando você pega o solo, que você aplica um carregamento nele, ele muda o volume e a forma, então ele é deformável, e ele é poroso, né? Entre as partículas sólidas, quando você tem aqui as partículas sólidas, entre elas ficam espaços vazios, né? Em que nós temos os poros do solo, ok? Essa definição é super importante para a gente, porque é a partir dela que nós definimos todas as leis, né? Todas as leis de comportamento. Outra pergunta que eu gostaria de responder para vocês é por que o solo é tão importante. Não é porque eu estudo geotecnia, não é porque eu gosto muito da minha área, mas realmente, tá, o solo é o material mais importante para as engenharias que constroem e que interagem, ok, com a sociedade. Por quê? Basta você pensar em... Quando eu digo solo, desculpa, vamos colocar aqui solos e rochas, tá? Ela está presente em tudo, tá bom? Ela está presente na fundação da sua casa, ela está presente na infraestrutura que nós usamos para nos locomover, ela está presente na mineração
e na geração de energia. E isto aqui faz com que ela afete todas as outras engenharias, que ela afete toda a sua vida. Eu coloquei aqui alguns exemplos cotidianos para vocês, tá bom? Essa daqui é Itaipu, a barragem de Itaipu é uma obra geotécnica, então aqui nós temos um aterro, aqui nós temos um aterro, aqui nós temos uma obra gigante de concreto, com mais de 200 metros de altura, que precisou ser assentada sobre a fundação, sobre o leito desse rio, e Itaipu basicamente gera energia para você, ok? E sempre pensa no tripé da nossa sociedade. O tripé da nossa sociedade é energia, água e comida, ok? Se você quiser, desculpa, eu coloquei até na ordem errada. Na verdade, quando eu vou fazer essa brincadeira, eu sempre faço ECA. Desculpa, né? Energia, comida e água. Tá ok? Isso aí são as nossas necessidades básicas. Nós precisamos de energia, nós precisamos de comida, nós precisamos de água. E, né, permeiam sobre isso vários outros problemas. Então, aqui Itaipu, né, é uma obra geotécnica. Aqui, pessoal, é uma obra de infraestrutura para locomoção, tá? Em que nós temos um aterro, ok? Isso aqui vocês já viram ao vivo, né? Aqui em Brasília sempre tem obras, né? Por exemplo, quem mora em Taguatinga agora está tendo um transtorno muito grande sobre isso. Nós temos também, né, quando o solo, aqui é quando o solo é usado como material de construção, né? Então, preste atenção, em todos estes exemplos aqui, o material foi usado como, desculpa, o solo foi usado como material de construção, ok? Aqui, o solo é usado para suportar as coisas. Olha que interessante, né? Aqui você tem uma fundação de um prédio, né? Então aqui vai chegar um pilar com uma carga muito alta. Só para você ter noção do tamanho dessa fundação, você pega aqui o tamanho desse senhor que está aqui, né? E você compara com o diâmetro aqui dessa sapata, ok? Aqui nós temos uma obra que eu tirei do site aqui do fabricante deste material, em que este material aqui é utilizado, né, são bloquinhos de rocha, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele é utilizado para conter este escorregamento, tá ok? Então nós temos aqui, né, um material de construção, tá bom? Aí, opa, aqui tem um pequeno erro, então já corrigi aqui o erro. Nós temos aqui o motivo, né, outro motivo para que nós estudemos solos e rochas, né? Eu fiz uma brincadeira aqui quando eu estava apresentando lá para os alunos da universidade em 2000, nem lembro mais quando foi, né? Dizendo assim, ó, às vezes os solos e as rochas são os caras maus, né? Eles provocam mortes. Isso aqui são os acidentes do grande deslizamento que a gente teve em 2011, na região metropolitana, na região serrana do Rio de Janeiro, tá? Foi o maior acidente natural do Brasil, com quase 1000 mortes, né? E vocês veem aqui um cenário catastrófico, um cenário apocalíptico, né? É assim, olha só aqui, ó, essas casas aqui, né, elas estavam, né, na região de impacto desse deslizamento. Então, quando aconteceu o deslizamento, as pessoas foram pegas desprevenidas e muita gente morreu, tá? Fica uma pergunta, né, e aqui é realmente uma pergunta para o engenheiro civil, né, mas o engenheiro ambiental tem também que ter essa preocupação, que é a seguinte, né, por que o engenheiro deixou que isso acontecesse? Tá bom? Algumas vezes nós colocamos na conta, né, das invasões ilegais, né, da construção de favelas, de comunidades, mas preste atenção, essa casa aqui não é uma casa de comunidade, essa casa aqui é uma casa de classe média alta, né? Uma casa com 3 pavimentos, com um carro na garagem. Desculpa, classe média, média, né? Média. E olha só o que aconteceu. Houve um escorregamento, né, que danificou a casa. A pergunta é, por que o engenheiro civil responsável, por que a prefeitura, né, os engenheiros da cidade, da prefeitura, por que os órgãos de fiscalização permitiram que isso acontecesse, ok? Aqui já é um outro acidente que ocorreu em 2007, em novembro de 2007, na região de Santa Catarina,
no interior de Santa Catarina. Também morreram muitas pessoas, em torno de 200, tá? E aqui aconteceu, né, o que a gente chama de liquefação do solo, né? Aconteceram as corridas de lama, que são eventos catastróficos que podem produzir milhares de mortes, centenas de milhares de mortes, tá ok? E aqui eu fiz um desenho para vocês, né, para explicar o que eu havia dito. Né? Se vocês olharem, alguns dos escorregamentos aconteceram em mata fechada. Né? Ó. Então, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: então o escorregamento só acontece quando tem intervenção humana, como aqui, ó. Aqui, né, vocês estão vendo que o escorregamento acertou aqui a intervenção. Ou, por exemplo, aqui, perto da rodovia, onde foram feitas as escavações, não. Estes escorregamentos, eles podem acontecer em qualquer lugar. Isso é um processo natural. O que o homem faz com as suas intervenções é acelerar estes processos. Okay? O que poderia ser feito para evitar isso? Simples, um mapa de risco. Esse mapa de risco, ele é feito por uma equipe de pessoas, por geólogos, engenheiros geotécnicos, hidrólogos, etc. E, basicamente, ele te dá, né, uma relação parecida com o semáforo, né? Então, o verde, onde está verde é ok, onde está amarelo é alerta, e onde está vermelho é perigo. E aí, a resposta para esta pergunta, por que alguém deixou isso acontecer, é não olhar esses mapas na hora de realizar as construções. Ok? Então, isso era o que eu queria falar para vocês inicialmente, sobre o porquê que o solo é tão importante. Vão aparecer outros exemplos, né? Como, por exemplo, agora aqui os acidentes, né, recentes com barragem de rejeito, mas esses são, digamos assim, os triviais, os que acontecem na nossa vida diária. Então, tudo bem? Quando você, por exemplo, for comprar uma casa em um condomínio ou em uma região serrana, você deveria se perguntar sobre isso. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto e eu vou entrar num tema um pouco mais, digamos, pesado, né? Que foram os acidentes recentes que aconteceram com barragens de rejeito. Tá? Se você procurar no Google, você vai ver que acontecem acidentes de maneira quase periódica mesmo com essas barragens, e não só no Brasil. Tá? Se vocês procurarem, vocês vão ver acidentes no Canadá, okay? na Austrália, nos Estados Unidos, no próprio Estados Unidos, ok? E em outros locais. O que esses acidentes no Brasil chamaram tanta atenção das pessoas? O primeiro deles foi o impacto ambiental né, de Mariana, da ruptura de Mariana, ok? Ele é considerado o maior acidente ambiental, a maior catástrofe ambiental do Brasil, ok? O outro, em Brumadinho, foi o número de mortes. Por isso que esses dois acidentes chamaram tanto a atenção da gente. Tá? Recentemente, o Ministério Público do Brasil publicou o relatório das investigações do Ministério Público, tá certo? E esse relatório é público, vocês podem procurar na internet e até baixar ele e ver, né? Tentar entender lá algumas coisas, tá, ok? Este relatório explica a causa de Brumadinho. Eu não vou falar sobre isso, tá bom? Eu vou citar aqui algumas coisas, mas eu não vou entrar especificamente nele. E por causa destes dois acidentes, tá, todas as mineradoras do Brasil, não só a maior mineradora do Brasil, como as outras, estão sendo obrigadas a mudar a forma de dispor os rejeitos, ok? Então, por isso é que tem tanto emprego, tantas vagas de emprego na área de geotecnia atualmente no Brasil. Então, não só foi necessário mudar a forma como os rejeitos são dispostos, hoje não é mais permitido barragem de rejeito, são usadas pilhas
de rejeito, que é uma estrutura muito mais segura, como também estas barragens precisam ser descomissionadas. O que significa isso? Elas precisam ser tratadas para que elas deixem de ameaçar a sociedade. E isto, pessoal, desmontar uma barragem dessa é um projeto de anos, envolve muita tecnologia, muita análise numérica, muito modelo numérico, e por isso é que está tendo, tá, nossa área, né, a área de geotecnia, está, digamos assim, bombando hoje, tá bom? Professor, eu sou contra a mineração, eu acho um absurdo a mineração. Pessoal, a nossa sociedade não vive sem minério, tá? Se você olhar para você agora, tá bom? Para você, você vai ver que você precisou comer. E para você comer, você precisa de fertilizantes, precisa de produtos químicos que são usados na indústria da agricultura. Você está vestindo roupa, provavelmente algumas delas são sintéticas, né? Você está usando um computador que usa minério na composição dos microchips, nos circuitos, tá ok? Se você olhar do lado, dependendo de onde você esteja, você está usando uma mesa que usa ferro, aço, tá? É impossível para a nossa sociedade, mesmo que nós tentemos diminuir ao máximo o impacto, é impossível viver sem a indústria da mineração. Agora, né, parafraseando aí o poeta, né, o velho poeta, né, minerar é preciso, matar não é preciso, né? Devastar não é preciso, ok? Então, o que nós devemos fazer como engenheiro, né, engenheira, é ensinar a indústria como minimizar esses impactos e transformar a mineração numa atividade segura, não só para os seus trabalhadores, como também para a sociedade em geral. Okay? Aqui é o exemplo clássico, né, da barragem de Brumadinho. O que ocorreu na barragem de Brumadinho foi uma liquefação. O relatório, presta atenção, isso não é uma frase minha, né, não é uma informação do Manuel, é uma informação pública. O relatório do Ministério Público afirma que a liquefação da barragem de Brumadinho ocorreu por falhas, né, da engenharia. É óbvio que os engenheiros não têm direito a se defender. Eu não estou acusando ninguém, não estou dizendo, né, quem é culpado, eu só estou relatando. Agora, o que você precisa se perguntar, né, como futuro engenheiro, mas por que esses engenheiros erraram tanto? Né? Por que esses engenheiros cometeram um erro tão grave? Então, voltando aqui para a nossa pergunta, por que cometeram um erro que levou à liquefação da barragem? É claro, pessoal, sempre lembrando que os engenheiros que estão sendo acusados têm direito à defesa, né? Aí, por causa do acidente de Brumadinho, aconteceu uma coisa muito interessante, que está vindo muitos estudos agora, as pessoas, né, os engenheiros geotécnicos estão muito preocupados com o fenômeno de liquefação. Por que a gente não se preocupava com isso antes, Manuel? Simples, né? A liquefação geralmente ela estava associada a sismos. Né? Não era sempre, né? Mas geralmente estava associada a sismos. E no Brasil nós não temos sismo. Aí, quando apareceu esse problema de liquefação nas barragens, a gente começou a se preocupar com isso. E aí, por exemplo, uma das perguntas que nós estamos fazendo hoje é a seguinte: o que a gente precisa fazer para saber se um material é suscetível ou não à liquefação? Tá? Eu gostaria também que vocês procurassem isso na internet, tá? E tentassem colocar lá no relatório de vocês. É óbvio, de maneira bem simples, porque vocês ainda estão, né, na disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental. Ok? Essa aqui é uma vista da barragem de Sobradinho, né? Desculpa aqui, Sobradinho, ok, pessoal? Desculpa, de Brumadinho, só para explicar, né, como é que ela funciona. Eu vou mostrar aqui a figura inicial, né? Então, inicialmente, essa barragem aqui, isso é chamado de dique de partida, ele é construído, ok? Aí ele é construído com material compactado, e aí você começa a depositar a polpa, né? Então, você começa a jogar aqui o líquido, né,
que vem lá do processo de beneficiamento da mineração. Então, isso aqui é como se fosse uma polpa que é jogada aqui e é depositada aqui. Quando você chega nesse nível, né, aí você não vai conseguir mais armazenar. Então, o que é que você faz? Você constrói aqui um novo aterro, pequenininho, para continuar o processo. Por isso que essa barragem é chamada de barragem de montante, né? Por quê? Porque, na verdade, você constrói ela sobre o rejeito. E qual é o problema disso? O rejeito é um material muito ruim. Tá? Ele é um material de baixa capacidade de suporte. Ok? Então é por isso, basicamente por isso. Né? E aí, aqui nós temos uma vista, né? Então aqui, ó, né? Se a gente pegar o corte, esse corte é mais ou menos aqui. Então aqui nós temos os aterros que foram feitos, né, para servir de parede, e aqui é onde está o rejeito, e aí junto com o rejeito tem um pouco de água, acho que vocês estão vendo aí, tá bom? Então é basicamente isso. Uma das coisas que a gente quer saber é o fator de segurança dessa barragem, né? Então, por exemplo, quando você vai calcular aqui o fator de segurança para imaginar se ela está deslizando ou não, ok? Por exemplo, aqui eu coloquei uma figura bem ilustrativa, não é de Brumadinho, mas é de uma barragem muito semelhante, em que você pode visualizar aqui a análise que a gente fez, né? E aí, o que significa esse verde, Manuel? É a formação da superfície de ruptura, né? Então, o material, né, estaria rompendo aqui, né, por essa região, tá bom? Tem uma outra coisa bem interessante aqui, que é interessante para os geotécnicos, né? É um problema real, tá? Que é a existência de castes, né? O que são castes? São cavernas, tá bom? E aí, olha que interessante, né? Vocês estão vendo aqui esse mapa? Esse mapa mostra pra gente onde estão as cavernas. Ok? As cavernas estão espalhadas pelo Brasil, mas existem muitas cavernas em Minas Gerais, muitas cavernas, né, no quadrilátero ferrífero. E aí, pessoal, é um problema. Por quê? Porque a gente construiu essas barragens, a gente não, né? O pessoal que construiu essas barragens, eles construíram sobre essa região. Então, de vez em quando, você pode encontrar uma caverna. Olha a maluquice, pessoal. Uma caverna debaixo da barragem. Olha que loucura, né? Uma caverna debaixo da barragem, tá bom? Aí, por causa disso, eu estou orientando uma aluna de doutorado que está avaliando o seguinte: será que a existência dessas cavernas aumenta o risco das barragens de rejeito? Né? E aí a gente está fazendo alguns estudos, como por exemplo este aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui você pode visualizar, se o vídeo funcionar, claro, né? Você pode visualizar... Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui é como se tivesse uma caverna debaixo da barragem. Aí, quando a caverna desmorona, a gente consegue prever a ruptura, tá certo? Dessa barragem, ok? Só enfatizando, tá, pessoal? Isso aqui é um estudo teórico, vou repetir, isso é um estudo teórico, não está relacionado a nenhuma das barragens em que ocorreu ruptura, tá ok? Essa pergunta surgiu porque na região em que essas barragens foram construídas, existem, né, feições kársticas, e essas feições kársticas são como se fossem cavernas, né, no fundo aqui da nossa barragem, tá bom? Aí isso aqui, só para vocês saberem o que é, né, é uma geologia que eu encontrei na literatura, tá bom? E aí eu coloquei uma dessas barragens que romperam aqui em cima, só para a gente fazer o exemplo teórico. Mas, repito, isso é um exemplo teórico, não tem nada a ver com as rupturas que aconteceram, tá certo? No nosso país, tá bom? Aí aqui é um outro exemplo, né? Só para demonstrar aqui a velocidade, mas não tem nenhuma novidade, tá bom? Pessoal, agora eu vou mudar um pouquinho o foco, né? Eu só falei de coisas ruins até agora, né? Vamos falar de coisas boas, né? Nem só de coisas ruins vivem os geotécnicos, né? Eu tenho muito orgulho, né, de ser engenheiro geotécnico, e o motivo, né, inclusive se vocês forem assistir Discovery Channel ou National Geographic e forem assistir sobre as grandes obras, as maiores e mais legais obras são geotécnicas, tá bom? Nós aqui construímos essas coisas legais aqui, ó, como os túneis,
tá bom? Nós é que construímos os túneis, por exemplo, tá ok? Nós é que construímos, por exemplo, estruturas que permitem que você se locomova. Esse aqui é um túnel aqui do Brasil, acho que é de São Paulo, não vou lembrar agora de onde foi que eu tirei essa foto, tá bom? Então você imagina aqui que você tem uma estrutura rochosa aqui, ó. E se não fosse esse túnel, você ia ter que dar a volta, né? Então você imagina que a montanha está aqui e a estrada está saindo dessa cidade para essa cidade. Então, se você não pudesse cruzar essa montanha, você teria que dar a volta. Então, isso significaria mais tempo, mais dinheiro, né, gasto em combustível e etc. Tá bom? Para construir esses túneis, algumas vezes esses túneis são escavados, né? Mas algumas vezes esses túneis são construídos com máquinas gigantes, que são as tuneladoras. Tá bom? E para a alegria de vocês, nós temos dois grandes especialistas do nosso departamento sobre isso, tá bom? Os dois trabalham diretamente com grandes projetos que podem ajudar vocês aí, aos que tiverem interesse, tá bom? Tem uma coisa que também é legal, apesar de, né, o produto é ruim, né, mas a coisa é legal, que é a extração de petróleo, tá? Só lembrando aqui para vocês, o nosso pré-sal, tá bom? Ficou muito famoso aí o pré-sal, mas eu vou dar uma revisada aqui. O nosso pré-sal, se você pegar aqui a água do mar, aí depois da água do mar, se você pegar aqui a camada do fundo do mar, e aí você pegar a camada de sal e etc., você vai ter aqui, ó, 5 quilômetros de profundidade, podendo chegar até 7 quilômetros de profundidade. Pessoal, você imagina você conseguir tirar um produto a 7 quilômetros de profundidade. É muita tecnologia, tá bom? É muita simulação numérica, são muitos equipamentos automatizados, envolve robótica, mecatrônica, engenharia elétrica, mecânica, engenharia geotécnica, tá bom? Só que o core, né, o centro é, né, a geomecânica, que é um dos ramos aqui da gente, tá bom? Ok? Existem outras obras, né, como, por exemplo, as barragens. E aí, pessoal, isso aqui, ó, é um modelo numérico. Olha que legal, tá? O comportamento das coisas geralmente pode ser descrito por uma equação. Infelizmente, essa equação, às vezes, é bem difícil, não são equações diretas, são o que a gente chama de equações diferenciais. Vocês devem estar começando a ver lá em cálculo, né? Por exemplo, neste caso aqui, a equação diferencial que a gente está usando é essa aqui, ó. E aí a gente pode usar o computador, tá bom? Para resolver isso. É exatamente isso aqui que a gente fez, tá bom? E aí a gente aplica isso em barragens, né? Que para mim são as coisas mais legais de geotecnia, tá bom? Os túneis e as barragens, tá? São as duas coisas mais legais, digamos assim. A gente aplica, por exemplo, para fazer rebaixamento, né? Então, por exemplo, quando você vai precisar construir, ó, vamos imaginar aqui, eu não sei se algum de vocês mora em Águas Claras, mas só para você imaginar, Águas Claras tem um lençol freático bem alto, tá bom? Então, imagina que você vai construir o prédio e você precisa fazer uma garagem. Então, você vai ter que escavar, né? Para você escavar, você tem que tirar a água. Então, geralmente a gente faz isso, tá bom? Esse exemplo aqui foi um exemplo que eu ministrei agora na disciplina de métodos computacionais aplicado à geotecnia, que vocês podem fazer depois de Geotecnia 2, tá bom? E é basicamente o seguinte, eu vou fazer aqui um desenho, deixa eu trocar aqui, tá bom? Imagina que você tem um talude, e ele está estável, né? Então aqui ó, o fator de segurança dele é 1.5, e a gente quer que esse fator de segurança aí fique maior, né, do que 1, a gente não quer muito próximo de 1. 1 é ruptura, tá bom? E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz chover, né? Então, eu induzi aqui condições semelhantes a uma chuva. Tudo isso, pessoal, no computador, tá? Isso aqui no computador. E aí, o que é que acontece? Ó, esse talude sai de uma condição estável para uma condição não estável, né? Como é que eu sei que ele está não estável, Manuel? Então, vocês vão estudar isso aí comigo, com outros professores, né? O fator de segurança aí está próximo de D1, tá bom? Então, agora a gente vai falar por que o solo é um material tão complexo de ser estudado. Eu diria que os solos e as rochas são os materiais mais complexos, os materiais mais complexos que existem, tá bom? O primeiro motivo deles é exatamente aquela coisa que a gente falou.
tá? Que é o fato dele ser uma mistura. Então, geralmente, nós vamos ter uma mistura de quê? De sólidos e fluidos. Isso faz com que a gente tenha o comportamento do sólido, o comportamento do fluido e a interação entre esses dois. Ok? É exatamente isso que esse slide mostra, né? Eu estou falando só de solo, pessoal, porque é o que vocês vão mais estudar. Tá? Como eu falei para vocês, rocha é um assunto mais complexo, que é visto ou na pós-graduação ou em disciplinas optativas, tá bom? Então vamos ver aqui o que seria a mecânica dos solos. Aí a gente pode dizer que a mecânica dos solos, ela estuda aspectos hidráulicos e mecânicos. Por quê? Os aspectos hidráulicos são dos fluidos, os aspectos mecânicos são dos sólidos. E aí, isso aqui foi feito para que a gente pudesse dividir as disciplinas. Então aí a gente vai ter aqui, ó, uma série de disciplinas que vão cobrir todos esses assuntos, né? Como é que é a água, né? Como é que o fluido, na verdade está escrito água aqui, mas é fluido. Como é que o fluido fica armazenado? Como é que o fluido se movimenta, né? Como as coisas mudam de forma e de volume, qual é a capacidade deste material. Só que a gente separa para poder estudar, mas na vida real essas coisas são ligadas, e é porque elas são ligadas que fica difícil para a gente, tá bom? Então presta atenção, tá? O que é que deixa a mecânica dos solos bem difícil? O que é que deixa a mecânica das rochas bem difícil? São os aspectos, né, multifásicos desses materiais. Aí, agora, indo em direção aqui ao final da nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre as disciplinas que vocês vão cursar, tá certo? Talvez isso tenha sido atualizado e eu não lembro, tá? Mas eu acho que eu vou conseguir cobrir aqui a grande maioria. Se eu cometer algum erro, depois a gente corrige, tá bom? As disciplinas obrigatórias que vocês vão cursar são Geotecnia 1 e Geotecnia 2. Nessas disciplinas, vocês vão ver os conceitos básicos que independe de qual engenharia você está fazendo. Aí você vai, né, ter mais uma obrigatória, que seria a geotecnia ambiental, em que você vai abordar exatamente como a geotecnia trabalha com os problemas diretamente ambientais, problemas, né, mais relacionados ao curso de vocês. Aí tem uma disciplina, tá certo? Que trabalha um pouco mais diretamente com a parte de poluição do solo, né? Apesar dela ser uma disciplina de solo, né? Ela não trata só dos aspectos geotécnicos. E tem uma disciplina que é obrigatória para todos os cursos, que é Laboratório de Geotecnia 1, né? Que na verdade você faz paralelo aqui com Geotecnia 1, exatamente para você poder entender lá o comportamento inicial. Aí nós temos outras disciplinas. Pessoal, tem mais uma aqui que eu esqueci, que é cartografia. Desculpa. Também cartografia geotécnica, que é uma disciplina também obrigatória para vocês. Aí existem outras disciplinas que são investigação de campo, sensoriamento remoto, mecânica das rochas. Eu recomendo muito essa aqui, tá bom? Geossintéticos aplicado, pavimentação, né? Essa aqui, cartografia, ela está como optativa, mas ela é optativa para civil, para vocês ela é obrigatória, tá bom? E, atualmente, existe uma disciplina aqui, se chama Laboratório de Geotecnia 2, que também, tá certo? É uma disciplina que eu recomendo. E tem a minha disciplina, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, porque ela é relativamente nova. É métodos computacionais. Aí, professor, mas eu já fiz métodos computacionais. Não, calma. Você fez métodos computacionais gerais. Essa daqui é aplicado, ou aplicados, né? A geotecnia. Tá bom? Ela é uma disciplina muito legal. Tá? Eu ensino não só a parte matemática, como os softwares que você usa. E se você gostar de programar, a gente pode até fazer algum trabalho aí com programação. Tá bom? Vou falar agora um pouquinho sobre a pós-graduação, né? Porque, na verdade, aqui o correto seria mestrado e doutorado, mas eu vou falar mais do mestrado, que é o que mais vai interessar para vocês, tá bom? Em geotecnia, tá? Eu recomendo que vocês entrem aqui no nosso site, eu coloquei aqui o link, tá? Para vocês do nosso site, recomendo realmente que vocês entrem, tá? Aqui tem uma foto da FT, mas eu acho que vocês sabem que a gente fica no SG12, né? Tá bom? E aí, com o que é o nosso mestrado, com o que é o nosso
com o nosso doutorado trabalho, né? Na verdade, nós trabalhamos com pesquisa. E aqui estão as diferentes áreas que nós atuamos lá. Eu vou ressaltar aqui algumas que são, né, interessantes para vocês. É óbvio, né? É óbvio que a primeira que eu coloquei aqui é exatamente a linha de pesquisa ambiental, né? Alguns de vocês terão interesse nisso, farão um trabalho nisso, tá? Mas a gente também tem a parte de asfalto, né, de pavimentos, né, de mecânica das rochas, né, de escorregamento da talude e risco, que é uma parte hoje, né? Hoje não existe geotecnia sem análise de risco. A parte de geossintético, que talvez nós sejamos um dos melhores do Brasil, a parte de solos tropicais. E aí, por que essas duas aqui estão detalhadas, né? Porque essas aqui são as minhas, né? Essas aqui são as coisas que eu faço, tá bom? Então, eu dei aqui um detalhe maior para vocês, tudo bem? Aqui são alguns laboratórios, tá? Esse laboratório aqui é o laboratório de pavimentação, ele fica lá no Infralab, é um prédio fora da FT, tá ok? Fica ali do lado do antigo CESP, né? Indo ali para a Finatec, tá bom? Nós temos aqui alguns equipamentos bem interessantes, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Este equipamento é um equipamento para fazer pavimentos, né? Para compactar o pavimento e poder exatamente tirar os corpos de prova e poder estudar, tá bom? Aqui é o laboratório geossintético, né? Isso aqui só para vocês saberem o que é. Isso aqui foi uma máquina de fazer ondas, né? E aí o professor e a aluna que estavam estudando isso aí, eles estavam interessados em erosões, né? Em bordas de barragem, etc. E aí a ideia é o seguinte: como é que a onda, quando bate no solo, né, erode o solo, tá bom? O professor Enio Marques Palmeira, ele é um dos maiores pesquisadores do Brasil, tá? Ele recentemente entrou aí na lista dos maiores pesquisadores do mundo, a UNB até fez uma homenagem para ele, tá bom? E aí ele tem diversos ensaios bem interessantes. Esse aqui era um ensaio em escala real de uma estrutura de contenção, tá bom? E foi muito triste porque nós tivemos que desmontar esse ensaio porque a UNB inventou de fazer uma obra no local, mas tudo bem. Aqui é uma foto que eu tirei do Google também, que é exatamente a preparação aqui para um aterro sanitário, né? Então, você usa aqui, por exemplo, geossintético, né? Você tem aqui escorregamento de talude, todas essas coisas, tá bom? Aqui é uma coisa que eu fazia, eu não faço mais, tá? Que é a parte de petróleo, e esse aqui é o que se chama de fraturamento hidráulico, acho que vocês já viram falar disso. Ele não tem uma boa reputação. E aí você vai dizer assim: mas como é que você trabalha com um negócio desse? Pessoal, quando tem um problema, a gente não abandona o problema, a gente estuda o problema para melhorar ele, tá? Então, o que a gente fez aqui foi basicamente estudar o fenômeno de fraturamento hidráulico, né? Como é que funciona esse fenômeno, né? Isso aqui é a rocha, né? Apesar dela estar representada aqui por bolinhas, isso aqui é a rocha. Aí você injeta a água sob pressão e a água vai rasgando aqui a rocha, ó, né? E o que a gente quer fazer aqui, né? O que a gente tem um interesse, qual é o nosso interesse aqui nesse caso, né? É entender se essa fratura não se comunica com outra e acaba permitindo o vazamento de óleo do reservatório, tá bom? Um assunto também muito interessante que tem hoje é a análise probabilística, né? Para você fazer o estudo de risco, você tem que trabalhar com, né, probabilidade. E aí também eu tinha aí alguns exemplos, né, que eu fazia. Usava probabilidade, né, digamos assim, fazia análise probabilística para calcular o fator de segurança de alguns taludes, tá bom? Isso aqui é uma pesquisa super interessante, foi em colaboração com a Universidade do Oregon, tá certo? E aí a gente estudou o processo de cravação de estacas no solo, tá bom? Isso aqui foi a tese de doutorado de um dos meus alunos, é um assunto super interessante, tá certo? E pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu me coloco à disposição, né, para tirar dúvidas, para conversar se vocês quiserem, tá certo? E fiquem à vontade para me perguntar coisas, né, pelo meu contato. Eu autorizo a Iovanka a passar o meu contrato para vocês, tá ok? Foi um prazer preparar essa aula para vocês e nos vemos em Geotecnia 2.